Durante a reforma urbanística empreendida por Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, muitas construções da época colonial foram demolidas para dar lugar a novas vias e modernas construções. Com elas, cortiços e casas simples também desapareceram. A população que ali morava foi expulsa para os morros e arredores da cidade, tendo muitas vezes de improvisar habitações em terrenos desocupados. Muitas pessoas tentaram reagir contra essas medidas arbitrárias, mas o bota abaixo era feito a qualquer custo, contando, inclusive, com a força policial, para reprimir os que se recusavam a sair. Bairros inteiros foram derrubados, pondo fim a antigas relações de vizinhança e solidariedade existentes naqueles lugares. A diminuição do número de moradias, causada pelas demolições, fez disparar o preço dos aluguéis no período. Para piorar a situação, uma grave crise econômica e uma forte onda de desemprego, provocadas por medidas governamentais, aumentavam ainda mais a miséria da população. Em 1904, em meio ao clima de descontentamento popular, teve início no Rio de Janeiro uma campanha de saneamento, que incluía visitas às casas da população para extermínio de ratos e mosquitos, e vacinação obrigatória contra a varíola. Essas medidas faziam parte de um programa de saneamento da capital, idealizado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Caso os moradores se recusassem a ser vacinados, um decreto governamental permitia que os agentes de saúde, acompanhados por policiais, invadissem as casas e vacinassem a população à força. Naquele momento, não houve campanhas de conscientização para vacinação, como as que existem hoje. Então, a tensão acumulada se transformou em revolta, quando essas medidas foram tomadas. A população, que em nenhum momento foi esclarecida sobre a importância da vacina e tinha medo de seus efeitos, considerou o decreto mais uma violência e intromissão do governo em suas vidas. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, a cidade virou cenário de guerra em um confronto que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. A população saiu às ruas apedrejando comércios, delegacias e quartéis, saqueando lojas, queimando bondes, arrancando trilhos e atacando policiais. O combate era intenso, em nenhum lugar a polícia conseguia assumir o controle da situação. Aproveitando-se das reformas então em curso na Avenida Pereira Passos e na Avenida Central, os populares se armam de pedras, paus, ferros, instrumentos e ferramentas contundentes e se atracam com os guardas da polícia. Essa, por sua vez, se utilizava sobretudo de corpos de infantaria, armados de carabinas curtas e de piquetes de lanceiros da cavalaria. A população aquada se refugiava nas casas vazias, que cercavam os locais em obras, e se metia pelos becos estreitos, onde a ação coordenada da polícia se tornava impossível. O barulho do combate era ensurdecedor, tiros, gritos, tropel de cavalo, vidros estilhaçados, correrias, vaias e gemidos. Ao final dos confrontos, havia mortos e feridos de ambos os lados. Muitos revoltosos foram presos, mas o governo cedeu às reivindicações e suspendeu o decreto da vacinação obrigatória. No entanto, isso não diminuiu as perdas das camadas mais pobres no processo de modernização da capital. À medida que as reformas urbanas avançavam, regras de comportamento eram impostas pela prefeitura aos moradores do Rio de Janeiro. Para frequentar o elegante centro da cidade, por exemplo, era obrigatório usar terno e sapato, porém a maioria da população andava descalça e em mangas de camisa, sem casaco. Dessa forma, os pobres foram proibidos de dividir aquele espaço com as pessoas de posses. Outras capitais e cidades do país, que fizeram modernizações urbanísticas, também expulsaram as pessoas mais pobres da região central. A cidade moderna, infelizmente, não era para todos. So anytime you stand me for your